Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês qual que é o substrato ideal para os cactos e suculentas. Existe um substrato ideal? Ou será que o substrato ideal é o seu substrato? Veja até o final porque tem muita dica, tá? Muita experiência de cultivo boa aí para vocês. Coisas que aconteceram aqui no meu cultivo, experiências, né, que eu tive no cultivo de suculentas e que eu quero passar para vocês hoje com relação ao substrato. Fica até o final porque tem muita coisa boa no vídeo de hoje. Eu quero pedir também, já estava esquecendo, se inscreva no canal, já deixa o like aí para mim se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreva, compartilhe esse conteúdo com quem também gosta de suculentas. Vamos então para o nosso vídeo de hoje. Gente, aqui no canal tem vários vídeos aí falando sobre substrato, tá? Fiz vários vídeos aí falando do substrato ideal para cactos suculentas, né? Como que tem que ser. E hoje o título do vídeo é substrato ideal é o seu. Por que que é o seu? É o que está dando certo para você, né? Às vezes eu uso um substrato, dá certo para mim e para você não vai dar certo. Então, a gente tem que olhar o que é a necessidade da planta e a gente vai fazer a adaptação de acordo com a nossa realidade, tá? Não adianta eu falar com vocês para comprar perlita, por exemplo. Perlita, ela ajuda para que o substrato não fique compactado, né? Ela deixa o substrato mais leve, menos encharcado, ela suga aí o excesso de água que fica no substrato. A perlita, ela é o contrário da vermiculita. A vermiculita, ela retém umidade e deixa o substrato mais úmido. Então, a gente tem que ter cuidado aí com relação à vermiculita no substrato para cactos e suculentas, tá? Porque a vermiculita vai deixar o seu substrato mais úmido. A perlita, ela, primeira coisa, é cara, tá, gente? A perlita, ela é cara, então não é todo mundo que tem condições financeiras e que tem acesso a esse produto. Por quê? Que eu falo, por um bom tempo eu não tive acesso à perlita aqui na minha região, eu não achava para comprar. Agora eu já acho e eu consigo pedir em maior quantidade, né? Eu vou na floricultura e peço para trazerem para mim aí o saco maior e consigo comprar ela assim com um preço melhor, porque quanto maior aí a gente comprar, mais a gente vai conseguir um precinho melhor, tá? Aí eu consigo um precinho melhor nela. Mas se você não tem essa facilidade, né, de um local que você consiga pedir, ou até mesmo condições de arcar com o custeio dessa perlita, porque a gente tem muita planta e a gente quer cultivar muitas plantinhas. Aí você pensa, o dinheiro que eu tô pagando nessa perlita, eu poderia estar comprando mais plantinhas. Então, assim, tem outras opções que a gente pode, né, colocar aí no substrato, né, para ficar mais drenável, que não seja a perlita. Eu uso perlita porque eu tenho acesso, né, e eu compro, igual eu falei para vocês, eu compro quantidade maior, então para mim vale a pena comprar, tá? Agora, se por acaso, vamos supor, eu não tiver dinheiro para comprar, né, aí eu vou ter que colocar outro produto no lugar. O que a gente pode usar no lugar da perlita? A gente tem que pensar que a perlita faz o papel, né, de não deixar aquele substrato tão compactado. Então, a gente pode usar o carvão triturado, tá? Eu uso os dois. Mas quem não tem a perlita pode adicionar mais carvão aí à sua receita. Então, a gente pode ir adaptando, sempre dá para fazer a adaptação aí com outro produto, para não tornar aí o seu substrato, né, um problema. Para você pensar, eu não vou cultivar esse tipo de planta,
porque eu não tenho condições aí de comprar esse substrato. Então, a gente pode fazer um substrato mais barato. E a base desse substrato, ela pode ser terra vegetal, tá? Ela tem que ser uma terra, tá, gente? A suculenta, ela não gosta só da terra, mas a base do substrato, ela tem que ser uma terra. Se não for terra vermelha, aí vai ter que ser terra vegetal, condicionador de solo, tá? Qualquer componente aí que vai dar um pouquinho de fixação para essa planta. Essa planta também precisa de um pouco de umidade, precisa também de um substrato que ela possa se fixar, né? Fixar as raízes, tá? Isso é muito importante. Então, ela precisa de terra. Ela não é uma planta igual a orquídea, né? Que consegue enraizar e se desenvolver em tronquinhos. Então, ela precisa aí do substrato. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre terra vermelha que eu não indicava, né? Que eu não indico porque não deu certo para mim na época que eu usei. Mas é o seguinte, a gente muda muito o pensamento da gente. Por quê, gente? Ó, não deu certo pra mim, tá? Mas eu vejo muita gente cultivando suculentas em terra vermelha e suculentas maravilhosas, tá? Então, assim, vai depender aí de você, do seu cultivo, do seu clima, da sua dedicação, né? Do tempo que você vai dedicar essas plantas e das outras coisas também que você vai colocar nesse substrato. Gente, tem gente que cultiva suculenta em terra vermelha e areia, são plantas maravilhosas, tá? E eu sinceramente, queria conseguir fazer assim, sabe? Cultivar na terra vermelha com areia e ter plantas maravilhosas. Mas, no início, quando eu comecei o meu cultivo, eu comecei com, olha para vocês verem, esterco de gado, terra vermelha e carvão triturado. Então, foi assim que eu comecei a cultivar minhas suculentas. Gente, por algum tempo, assim, mais de ano, eu tive suculentas maravilhosas, tá? Eu tinha suculentas aí em canteiros, em floreiras. Então, assim, mas as suculentas, elas foram acabando, tá? Por um motivo ou outro. E o que que aconteceu? Esse tipo de cultivo, que foi principalmente do esterco, trouxe muita cochonilha aqui pro meu jardim. E até hoje eu tenho problema com cochonilha, tá? Muito, muito, muito. Pode ser que não seja só isso? Óbvio que não é, né, gente? Porque o jardim já tem pragas. Não... E tem as plantas que são mais sensíveis. Então, elas pegam mesmo. Como a raiz da suculenta é bem fininha, as cochonilhas amam, entendeu? Vocês podem ver aí que suculenta, por exemplo, de meia sombra, vocês quase não vê cochonilha nesse tipo de suculenta, porque as raízes são grossas. Tá? São suculentas mais resistentes, mais fortes. A cochonilha, ela não consegue tomar conta da planta. Então, ela não, né, ela foca nas suculentas mais sensíveis, que ela pode aí tomar conta daquelas raízes e até mesmo da plantinha, tá? De uma forma mais rápida. Essa foi minha experiência com a terra vermelha. Eu acabei optando por deixar, né, parar de cultivar a terra vermelha. E comecei a cultivar, a comprar, né, o meu substrato. E parei com o esterco também. Talvez, né, talvez, sei lá, o que tenha acontecido foi só pelo esterco. Eu não sei. Gente, tem muita gente aí que cultiva com esterco, né, de gado e dá certo. Pode ser também que o meu esterco não estava tão curtido, né? Eu ganhava esse esterco. Então, assim, já chegava o esterco para mim. Pode ser que ele não estava aí nas condições adequadas, né? Para já colocar nas plantinhas. Então, são vários fatores aí que pode ter desencadeado isso, né? Essas pragas. E eu não tenho como falar, né, que foi a terra vermelha, ou que foi o esterco, ou que foi tudo, né, ou que foi o clima. O meu clima também, ele é
bem quente, propicia também, né? As cochonilhas, elas gostam desse tipo de clima, tá? Isso faz com que as cochonilhas, elas têm mais força aí, né? Mais resistência, né? Para tomar conta das plantinhas, tá bom? Então, são vários fatores. Então, por isso que eu falo com vocês, se tu der teste, às vezes não deu certo pra mim, vai dar certo pra você. E é um substrato muito barato, né, gente? A gente pega aí mesmo no quintal, a gente adiciona o carvão triturado e pode adicionar também a areia, se for uma areia lavada, uma areia esterilizada. Eu indico areia de aquário, se vocês acharem na região de vocês. Eu nunca achei aqui, por isso eu não uso, tá? Para comprar não compensa aqui pra mim. Já olhei, já pesquisei, para comprar não compensa. Então, o que que eu fiz? Eu optei por não usar a areia, porque eu usava areia de construção. E a areia de construção, por mais cuidado que a gente tenha, no próprio material de construção, né, é aberto ou fica aberto, vai um cachorro, um gato, o gato nem precisa ficar aberto para ele ir. Então, assim, a areia chama os animais, querendo ou não, eles vão defecar ali e vai dar nematóide nas suas plantinhas, tá? Então, você tendo cuidado aí com a areia, para quem tem paciência, tem tempo, eles queimam a areia, tá? Coloca num tacho, num recipiente aí de ferro, fazem, né, um fogareiro ali e vai queimar. Se você queimar, vai sair toda aquela nematóide, né? Todo aquele, o que tiver de contaminado ali na sua plantinha, tá? Então, aí vai depender da sua paciência, do seu tempo, da sua disposição, né? Tanto disposição pra tá fazendo, porque não é fácil, né? Igual a gente triturar carvão, não é fácil. Eu, hoje em dia, consigo comprar o carvão triturado, graças a Deus, mas triturei muito carvão para colocar em suculentas. Então, tudo é fácil, tudo é processo, né? A gente tem que passar aí pelos perrengues. E hoje em dia eu uso, vou mostrar para vocês, tá aqui, vou aproveitar que tá aqui no chão, porque eu pedi ao meu marido para guardar, ele não guardou. É esse substrato aqui, ó, como base do meu, tá? Tá de cabeça para baixo, deixa eu tentar virar aqui um pouquinho. Ele é de 20 quilos, gente, ó. É um condicionador de solo da Forte. Tá? Então, é esse que eu uso como base do meu substrato, tá? Condicionador de solo, ideal para preparo do solo antes do plantio. Esse aqui você pode usar em qualquer plantinha. Eu uso para suculentas. Então, para usar para suculentas, eu adiciono o carvão, a casca de arroz carbonizada e a perlita, tá? Eu adiciono. Mas se você não tiver, você usa o que você tiver, tá? E vai adaptando a rega, né, ao sol, você vai fazer sua adaptação aí do jeito que você puder, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre o pó de coco. Eu fiz um vídeo aí falando, tá? E já eu tenho alguns vídeos aí de substrato. O primeiro vídeo de substrato que eu fiz era a base do meu substrato, era terra vegetal, se eu não me engano. O segundo, a base do meu substrato, foi o pó de coco. Gente, e assim, como o pó de coco, ele retém muita umidade, acabou que as cochonilhas deitaram e rolaram, tá? Gente, a incidência de cochonilha aqui no meu cultivo aumentou, tipo, 80%. Entendeu? Uma coisa que já é, né, frequente, aumentou ainda mais. Por que que tá frequente, gente? Primeiro, por causa da estação, né, que finalizou, que foi primavera, verão, que é uma estação mais quente, meu clima é quente, e eu fiquei um tempo sem fazer manutenção nas minhas plantas, tá? Então, é ideal a gente fazer manutenção nas plantas para as pragas não tomarem conta, tá? As cochonilhas estavam controladas aqui no meu jardim, mas o que que aconteceu? Eu tive, né, me afastei um pouco das suculentas,
E o que que acontece, né? Se a gente der a chance pra praguinha, né? Ela vai se instalar ali nas suas plantas, não tem jeito, tá? Aí o que que eu fiz? Eu troquei todo o meu substrato. Então agora eu não tenho substrato mais com pó de coco. Eu gosto muito do pó de coco, principalmente para fazer berçário, tá? Eu ainda uso para fazer berçário. Mas a gente tem que ficar de olho por causa de cochonilha, tá? Se você não tem muita incidência no seu jardim de cochonilha, né? Você pode fazer o teste, principalmente no berçário, porque é muito bom, as plantas se desenvolvem muito bem, tá? Com o pó de coco. Eu gostei muito da experiência. A única coisa que eu não gostei foi o fato de das praguinhas, né, gostarem também. Então, acabei tendo que mudar, tá? Mas, se não fosse isso, eu teria continuado. Eu me inspirei, né, nesse substrato, foi esse com pó de coco, tem uma página, né, no Instagram, que as plantas da moça são maravilhosas, maravilhosas. É a Lin Suculin, ela vende suculentas, né? Ela tem um viveiro maravilhoso, tá? As plantas dela, gente, são de babá. Eu sei que a maioria de vocês conhece. Quem não conhece, vale a pena. É Lin Suculin, o canal dela. Então eu me inspirei nela para fazer o meu, né, substrato. Mas o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter feito o teste primeiro. Por isso que eu falo com vocês. Testem, né, para ver se vai dar certo. Tudo a gente tem que fazer teste, não pode sair mudando tudo não, porque o que dá certo para mim pode não dar certo para você e vice-versa, tá? Então, o importante do substrato para cactos ou suculentas é que ele seja soltinho e que ele seque rápido, que ele não retenha aí umidade na raiz das plantas. Se tiver desse jeito, gente, pode ser qualquer tipo de substrato que não tem problema, tá? Pode ser o substrato mais simples e o mais barato aí que você achar. Inclusive, eu quero mostrar pra vocês um substrato pronto que eu comprei. Não tô fazendo propaganda, tá? Eu só comprei porque eu não achei a perlita pra comprar. É o que eu falo com vocês. Deixa eu mostrar aqui minha baguncinha só pra pegar o substrato. Eu não achei a perlita para comprar, aí eu acabei comprando esse aqui, que é o que eu acho aqui na minha região. Terral, cactos e suculentas. Aí você pode falar assim, ah, mas aqui na minha região eu não tenho, por isso que eu falo para vocês, aqui eu tenho. O que que eu olhei para comprar esse substrato? A composição. Então, sempre que vocês forem comprar um substrato, compre algo que seja parecido com o que você já está acostumado. Aqui tem perlita, aqui tem carvão, aqui tem palha de arroz. Então, já é um substrato parecido com o meu, tá? E como eu precisava fazer uns replantes, e eu já conhecia, tá? Eu nunca tinha comprado, mas já ouvi falar bem dele, nunca tinha comprado. Aí, resolvi comprar para experimentar. Mas, gente, é a mesma coisa do meu? Mesma coisa. Tá? Acredito que seja a mesma composição. Pode mudar a base, né? Que ao invés de ser o condicionador do solo, seja uma terra vegetal. Mas os ingredientes são os mesmos. Então, olhem os ingredientes aí da embalagem, o que que tá escrito na embalagem, né? Qual que é a composição do substrato, que você pode comprar o substrato pronto se você achar. É bem mais fácil, você não tem que ficar, né, fazendo mistura. Igual aqui, eu faço muito substrato, mas porque eu prefiro comprar separado, porque primeira coisa é que eu acho, né, para vender separado, e não é porque eu gosto de fazer mistura não, tá, gente? É porque sai mais barato. Igual esse saquinho aqui que eu mostrei pra vocês, ó, é 5 litros. Então, assim, é um saquinho pequeno, não dá nada, tá? Foi 15 e alguma coisa. Então, assim, pra mim que tenho muitas plantas, aquilo ali, ó, eu já gastei, tô no segundo pacotinho. Só comprei 2, então tô no último. Então, não deu pra nada. Como que eu faço com tanto de plantinha que eu tenho? Né? Então, ou eu
ou eu baixo esse custo ou não dá para mim ter esse tanto de planta. Então, por isso que eu compro separado aí todos, né, os produtos e faço a mistura, tá? Não é porque eu gosto de fazer mistura de substrato, não. É porque fica bem mais em conta pra mim. Então, a gente tem que fazer o que dá certo, o que vai beneficiar. Por isso que eu falo, observa, faça teste, tá? E não vai indo aí, ah, fulano falou que dá certo, vou trocar tudo. Não, gente, não faz isso, tá? Troque um vasinho. Vamos ver como que ela vai se comportar. Deu certo? Beleza, tá? Aí dá pra trocar os outros. Mas, gente, dá muito trabalho trocar esse monte de vaso que a gente tem. Porque a gente tem muita planta, né? Se vocês forem como eu. E eu até que tô com pouca suculenta. Eu tô com pouca, gente. Eu perdi muita suculenta, tá? Na primavera. Então, minhas suculentas diminuíram muito. Mas ainda tenho muita plantinha, né? Então, eu tenho que cuidar. E eu preciso de um substrato aí que me atenda. E a gente vai tentando, a gente vai fazendo teste. E eu sempre passo aqui pra vocês, né? Tudo que eu testo e dá certo, eu passo pra vocês. E eu também espero que vocês façam o mesmo, tá? Se você usa algum substrato aí que eu não falei que dá certo, deixa aí nos comentários. Ou até o que eu falei, né? Deixa aí nos comentários o que vocês usam, qual substrato, dá certo para você, né? É de fácil acesso, como que você descobriu, né? É muito importante essa troca de experiência. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gente, outra coisa, só mais uma dica. Mais importante que o substrato, tá? É a drenagem que você faz no vaso. Então, faça uma boa drenagem no vaso. O que é drenagem? É uma camada, ó, metade do vaso você vai colocar ou pedrinha, ou pedrisco, ou argila expandida, ou isopor, ou carvão triturado, tá? Para fazer uma camada para a água passar e não ficar empoçada. Isso é muito importante para a sua suculenta ficar saudável, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.